onde hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa companheira Maria Gomes, do Solidarity Spirits Group, que vai estar falando para nós sobre o dom da mediunidade. Com isso, passamos a palavra a ela. Boa noite a todos. A doce paz de Jesus esteja conosco. Possamos todos vibrar. A vibração vai nos ajudar na nossa fala. É sempre importante estarmos todos em harmonia. Então hoje nós vamos falar do dom da mediunidade. É sempre muito bom falar da mediunidade. O dom da mediunidade. No dicionário português do Porto fala aqui, né, que o dom significa dádiva. Significa algo oferecido por Deus. Então, como é que nós vamos então falar hoje sobre o dom da mediunidade? Eu, na minha pesquisa, então, eu encontrei aqui no Novo Testamento uma carta de Paulo aos Coríntios, porque, como deve ser do vosso conhecimento, Paulo de Tarso, ele foi um grande discípulo. Ele não conheceu Jesus enquanto Jesus estava pela terra, e no início, quando ele conheceu os primeiros cristãos, a atitude dele foi de defender a lei mosaica, a lei de Moisés. Então, perseguiu os primeiros cristãos até ter encontrado com Jesus a caminho de Damasco. Aquele grande momento daquele grande homem vai realmente mudar a sua vida. E não só a sua vida, mas também a vida dos primeiros cristãos, a vida daquelas pessoas que estavam sedentes da boa nova, que estavam sedentes da verdade, que estavam sedentes de uma nova ideia, de um novo pensamento. Então, Paulo de Tarso, ele foi a pessoa que foi levar, que foi falar de Jesus, que foi falar da sua mensagem ao mundo. Naquela época não havia, obviamente, internet, não havia trem, não havia avião, havia simplesmente barco. O barco nas embarcações não saíam a toda hora, era só na época do tempo bom, e mesmo assim ele sofreu 2 naufrágios. Então aquele homem caminhou por um mundo para divulgar a doutrina de Jesus. E quando já eram tantas as pessoas que pediam que ele estivesse presente para os elucidar, porque as primeiras igrejas, elas não foram criadas como a gente pensa que as igrejas são hoje em dia, né? Porque a gente tem aquela ideia de igreja, né? Já pensa que a igreja é organizada. Não, as primeiras igrejas eram como são os primeiros centros espíritas. As pessoas com uma certa afinidade se juntam e vão começar a estudar. Naquela época vinha Paulo, vinham os outros apóstolos e começavam a falar para aquelas pessoas de Jesus. E as pessoas ficavam muito admiradas. Quem era aquele homem que já não estava mais ali, mas o magnetismo dele é chamado. Então, Paulo, ele era muito, o seu verbo era claro, ele era uma pessoa extremamente inteligente, então ele falava, envolvia as pessoas e as pessoas se apaixonavam por Jesus. Não tinha como não fazer. Então, ele vai e cria um desses núcleos familiares onde as pessoas vão estudar os evangelhos. Só que são tantos que chega uma altura que Paulo já não consegue mais atender a todos. Porque criaram esses núcleos, no início era tudo muito bonito, mas como o ser humano é igual para todo lado, passado algum tempo começavam a divergir da opinião. Também assim vocês devem ter algum conhecimento disso, né? Nada mudou muito, né? Então, começavam a chamar Paulo. E naquela época, gente, não tinha correio, não tinha assim um Royal Mail como nós temos aqui. Então, para nós mandarmos uma notícia para um lado, ou você era muito rico e tinha alguém que levava a notícia, ou então você tinha que esperar alguém que fosse para aquela parte do mundo para levar uma carta. E as cartas começavam a chegar a Paulo pedindo para que ele voltasse para resolver os problemas das igrejas pelo mundo. E ele começou a se desesperar. E agora, como é que eu faço? Então veio e ele foi elucidado
que ele não precisava estar fisicamente em todo lugar. Agora era já impossível ele atender a todos. Então, que ele escrevesse cartas para elucidar aquelas pessoas o que elas deviam fazer. Então, quando vinham os problemas, quando vinham as questões que eles mandavam, então ele escrevia aquelas igrejas para elucidar, para nos ensinar como deveriam fazer, de acordo com a doutrina de Jesus. Então, tem as cartas aos Romanos, tem a carta aos Hebreus, tem a carta aos Coríntios, que eram aqueles primeiros núcleos familiares. Então, Paulo escreve essa carta aos Coríntios para os elucidar. E diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não vos quero... Desculpa, é que já não estou chegando. Não vos quero na ignorância. Ou seja, quanto a esses dons espirituais, ele queria os elucidar. Ele queria que eles entendessem o que é que estava por detrás. Não é? Então ele continua: sabeis que no tempo em que erais pagãos, vos deixavas arrastar conforme vos levasse aos ídolos mudos. Ou seja, enquanto eles eram pagãos, que eles não acreditavam num só Deus, eles adoravam o quê? Aquelas estátuas, que iam chamar aqui de deuses mudos. Não é? Então ele continua: por isso, faço-vos saber, ninguém fala sobre a ação dos Espíritos de Deus, pode dizer Jesus é maldito, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, se não for influência dos Espíritos Santos. Há, pois, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada para proveito comum. Então, os Espíritos vêm nos dar, vêm nos falar, vêm nos dar os seus conselhos, não só para o nosso próprio proveito, para o proveito da comunidade. E ele continua: a um, o Espírito dá a palavra da sabedoria, a outra a palavra da ciência, ao segundo o mesmo Espírito, e a outro segundo o mesmo, o outro a fé, o mesmo Espírito, a outro o dom das curas, a outro a operar milagres, a outra a profecia, e a outra o discernimento dos Espíritos, e a outra a falar em diversas línguas, e a outra ainda interpretar essas línguas. Então, do que será que Paulo está falando aos Coríntios aqui? Será que não está falando, como ele diz aqui, os dons da mediunidade? Que uns vão profetizar, que uns vão curar. São os tipos de mediunidade que nós temos. Então é interessante que eu não quero que fiqueis ignorantes nesse sentido, eu quero que vocês saibam. Não é? E já diz isso há 2000 anos, há quase atrás. Não é? Então as pessoas ainda hoje em dia têm muito medo de se comunicar com os espíritos. O interessante é que nós dormimos e vamos nos encontrar com todos os vivos e os mortos, ditos mortos. Aqui alguém já encontrou com o pai que morreu, com a mãe, com o filho, e se assustou quando encontrou durante o sono? Vocês têm isso? E se virem enquanto vocês estão acordados, o que vocês fazem? Correm pela porta? Às vezes é assim. Mas é interessante que a comunicação entre os espíritos é algo muito natural. Todos nós somos espíritos. Então, enquanto dormimos, vamos ao plano espiritual, nos encontramos com os encarnados, com os desencarnados, e está tudo bem. Ninguém sofre nenhuma pressão. Mas enquanto encarnados, se virmos um espírito, ficamos aflitos e achamos uma coisa do outro mundo. E não é. Esse dom da mediunidade, ele é latente em nós. Nós nascemos e fisicamente, organicamente, já vimos preparados, né, para sermos médicos. Então, Kardec define que todos somos mais ou menos médicos. Todos sentimos, né, ou quase todos sentimos a influência dos espíritos. O que é sentir a influência dos espíritos? Sentir a influência dos espíritos é ter alguma sensação. Tem pessoas que têm arrepio, tem pessoas que sentem frio, tem pessoas que sentem calor, tem pessoas que têm uma palpitação, parece que o coração vai parar. Não é? E tem pessoas que não sentem nada. Quem senta com os espíritos? Ninguém senta.
estou sozinha, obrigada. Então, nós temos, então, muitos de nós temos esse dom da mediunidade, não é? Algumas pessoas têm medo desse dom, porque nós, como já falamos uma vez aqui numa palestra, tem esses dois lados. Algumas pessoas acham que ser médium é bonito, ou então acham que não é bonito e querem esconder isso. É bom salientar que a mediunidade não é algo que vem com o espiritismo. O espiritismo vem, Kardec vem explicar naturalmente que a mediunidade é algo natural. A mediunidade ela vem desde os primórdios. Se não formos estudar o livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, vamos ver que sempre houve essa comunicação. Os espíritos sempre se comunicaram conosco e porque não o deveriam fazer. Você não fala com a sua mãe, com o seu pai lá no Brasil, em Portugal, onde está, você não liga para ele quando ele está encarnado? E por que não deveria falar quando ele está desencarnado? O que muda tanto? A gente não sabe que não morre, porque o morre é o corpo físico. Se somos espíritos afins, vamos querer nos comunicar, estejamos vivos ou não, encarnados, queremos dizer. Então, às vezes, a gente tem um certo preconceito contra em nos comunicarmos com os espíritos. E isso deveria ser para nós, principalmente porque já estamos estudando sobre a mediunidade, algo muito natural. Então, nós vamos falar assim no dom, vamos voltar ao dom, não é? E tem aquela pessoa que diz assim, ai, mas eu não tenho dom nenhum. Outra pessoa fala assim, não é muito bom falar de dom na mediunidade, porque os médios ficam vaidosos, né? Dom, tem pessoas que têm dom para tocar, para tocar um instrumento, tem pessoa que tem o dom de pintar um quadro. Todos nós temos dons diferentes. A mediunidade ela também é um dom porque ela é o quê? Ela é um sentido extra. Nós temos os 5 sentidos e a mediunidade ela vem com um outro sentido. Para quê? Para nos ajudar. Para nos ajudar a ajudarmos os outros. Por isso que Paulo diz assim, é para o bem comum, não só para o bem próprio. Por isso que logo a mediunidade nunca deve ser explorada, como muitos médiuns ainda, infelizmente, o fazem. A mediunidade, como nos dizem os espíritos, deve ser usada santamente. O que você quer dizer santamente? Religiosamente, com muito respeito. Porque nós, ao usarmos a mediunidade, nós não estamos, se nós somos médicos, nós estamos passando informações que não são nossas, são dos espíritos. Logo, nós não deveríamos estar cobrando por isso, porque não é nada que eu estou tirando do meu próprio espírito. Né? Então, por que eu tenho o direito de cobrar? Né? Então, eu ouvi outro dia uma historinha de uma pessoa que, de um médium que era pintor, e ele cobrava para ir a alguns certos espíritos. E alguns certos espíritos pagavam para ir lá. Então ele foi. Ele chegou lá, montou a sua tendinha, os quadros para pintar e ficou 50 minutos. E não aconteceu nada. Passados 5 minutos, ele pegou as suas tintas, o seu barraco e foi embora. Aí a pessoa disse, mas peraí, a gente pagou para você. Eu falei, você pagou, mas eu também não vim aqui, fiquei aqui. Mas os espíritos não vieram. Não tem culpa. Eu estava errado? Não. Porque na realidade, ele não podia formular, não podia pintar uma coisa, então seria ele a pintar, não os espíritos. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Na realidade, eu não estava tão errado assim. É que nós gostamos, adoramos ver um fenômeno, então queremos ver como é que é. Às vezes pagamos para ver, não é isso que eu disse? Porque somos incrédulos. Né? Então, a questão da mediunidade é muito importante, às vezes, a gente entender bem como funciona. Às vezes, eu já percebi que muitos de nós confundimos. Quando vamos falar da mediunidade, às vezes a pessoa fala assim, mas ali aquele médium é muito animismo. Aí é animismo. E a pessoa não quer falar animismo. Porque animismo é algo que vem do médium, vem de ânima, de alma. Né? O que a pessoa está querendo falar que é misticismo. E às vezes os médios, as pessoas confundem as coisas. E o que é isso? O médio está ali, vem um espírito se comunicar através dele e que vai se dizer, eu sou Platão.
E tudo o que ele fala não tem nada a ver com Platão. Porque Kardec já nos diz que nós temos que observar a linguagem. Né? Então, aquilo ali, muitas pessoas falam assim, aquilo é animismo. Não é animismo. Se fosse animismo, era o próprio espírito dele que estava falando. Aquilo ali é misticismo. É um espírito fazendo-se fazer, se passar por outro. Então, é bom que nós possamos entender a linguagem, é entender o processo. Né? Então, às vezes, o médium vem, um espírito, e fala, eu sou Maria de Nazaré. Eu sou Maria, nós vamos dizer Nazaré, tá? Aí o médium já fica todo entusiasmado. Nossa, vocês viram que ele falou para mim, Maria de Nazaré, eu estou abalando agora. E entra na vaidade. Né? E acredita piamente. Aí o pessoal do centro todo tenta elucidar, não é bem assim e tal. Ah, está todo mundo contra mim. Eu vou sair desse centro espírita porque ninguém me entende aqui. E vai procurar outro, que vai fazer a mesma coisa. Então, às vezes nós temos que ter o discernimento. Temos que ter a humildade. E temos sempre que analisar o conteúdo das mensagens. Não é porque a gente tem um dom, não é porque a gente sente os espíritos, que todos os espíritos que se veem comunicar através de nós são santos. Isso não existe. Porque o apóstolo já nos disse, tende cuidado, porque nem todos os espíritos vêm de Deus. Então tem espírito, às vezes, querendo se fazer passar por outro. Não acontece isso hoje em dia? A pessoa que quer lavar o outro, faz passar por outro e não sei o quê. Os espíritos, ninguém mora vira santo. Era uma beleza se assim fosse, já não estava mais ninguém aqui, né? Mas não, nós ainda não vamos continuar na mesma situação em que a gente se encontra. Então, temos um dom. Ok, temos um dom. Como é que eu vou usar esse dom? Né? Eu agora sei que eu posso me comunicar com os espíritos. Eu posso ser um médium de cura, por exemplo. Eu posso ser um médium de psicografia. Como é que eu vou usar esse meu dom? Vou usar para... Agora eu vou escrever um livro e vou tirar todo o dinheiro do livro para comprar na minha casa. Ou vou usar esse dinheiro para uma instituição. Vamos ver Chico. Chico nunca, 400 e tantos livros, nunca ficou com um tostão de nenhuma das obras. Ele sempre trabalhou para poder pagar as suas contas. Ele foi um médico excelente. Agora tem pessoa que depois ele nunca se deixou envaidecer. Porque isso é uma das coisas que os espíritos sempre nos alertam, aos médiuns, né? Que a vaidade está na mediunidade como uma casca de banana. Porque às vezes o médium, às vezes o novato, o jovem, chega e tem um potencial mediúnico. Tem um potencial, escuta espírito, vê espírito, sente isso, sente aquilo, acha que está abalando. E às vezes precisamos ouvir as pessoas que já têm mais experiência. Porque quando estamos nesse entusiasmo todo, é fácil os espíritos virem e fazerem a nossa cabeça trabalhar, e nosso orgulho trabalhar, e a nossa vaidade, e quando a gente viu, a gente já caiu. Então, precisamos escutar as pessoas. Esse dom, ele foi nos dado para nos ajudarmos a nós e ajudarmos os outros. Não só para nós. Por que a gente diz isso? Mas você ainda diz assim, tudo bem, mas aí como é que eu vou fazer isso? Eu posso, ao estudar a mediunidade, já começar a fazer da minha forma íntima. Eu, quando começo, entro no curso mediúnico, começo a estudar o espiritismo, eu vejo que isso é bom, primeiro é bom para mim. E eu começo a me mudar. Depois eu vou entender que a felicidade minha maior vai ser completa quando o outro também estiver feliz. Porque a gente vê os espíritos superiores, eles estão trabalhando conosco o tempo todo, eles estão nos ajudando 24 horas. Você está numa mesa de parto, você chama Dr. Bezerra, você tem um acidente, chama Dr. Bezerra, você está sempre chamando os espíritos de luz. E eles não dormem, eles estão sempre em serviço. E por quê? Porque eles têm compaixão de nós. Então, são verdadeiros benfeitores que estão sempre ali para nós.
Mas por que eles já estão assim para nós? Porque eles já passaram por aquilo que a gente passa. E eles já estão na condição de ajudar mais. E nós também poderíamos estar nessa condição. Estamos caminhando para lá. Se nós sairmos do nosso egocentrismo, nós temos que sair desse egocentrismo e ir à procura do outro, ajudar o outro. Por quê? Porque ajudar o outro não é só bom para o outro, é bem para mim também. Então a minha mediunidade, ao estudar a minha mediunidade, eu vou poder estar ajudando o outro. Às vezes as pessoas falam assim, mas é que eu não tenho uma mediunidade muito ostensiva. Mas, no entanto, passou por um colega, por um amigo. O amigo estava muito deprimido, estava muito triste. E aquele amigo só precisava que alguém o escutasse. E no final desse uma ou duas palavras. E foi intuído por um espírito. E aquelas duas palavras fez a diferença toda na vida daquela pessoa. Então, um caso em que um moço, ele tinha tido um acidente muito grave e tinha passado por várias cirurgias. E nenhuma delas tinha sido de sucesso. Melhorava o problema, mas não tinham sido de sucesso. E ele já estava indo para a 5ª ou 8ª, não lembro direitamente, cirurgia. E ele estava desesperado, porque aquela seria a última chance, talvez, para ele. E ele estava andando na rua e viu uma pessoa, um homem de desporto, que ele admirava muito. Então ele foi a correr ter com ele e disse-lhe: olha, eu o admiro demais, você é meu ídolo, mas eu queria lhe pedir um perdão. Eu estou para passar, amanhã vai ser a minha 8ª hora da cirurgia e eu estou desesperada. Eu estou à beira do suicídio. Se isso não der certo agora, eu não sei mais o que fazer, eu não vou aguentar. Então aquele homem olhou para mim, conversou comigo, deu-lhe alento, teve paciência. E quando ela acabou de conversar, o rapaz já estava se sentindo diferente. Aí o rapaz lhe disse: você podia me vir no hospital? E ele, por causa dos seus compromissos, disse: eu não poderei ver, mas tenha fé em Deus, acredite que tudo vai dar certo. Então, obviamente, o rapaz passou pela cirurgia e ficou bem. Mas ele depois admite que se não tivesse encontrado aquele homem que lhe desse aquela palavra de conforto, que o reanimasse, talvez ele não tivesse nem ido para a cirurgia. Não ia ter força. Então, às vezes, nós médicos, ou pensando que não somos médicos, podemos fazer esse trabalho. Podemos ouvir aquela pessoa que está com problema. Podemos dar uma palavra. Às vezes não precisamos nem falar nada, precisamos só escutar. É porque nós somos impulsivos. A pessoa vai dar um problema e você já, antes da pessoa acabar, você já fala: eu já sei. Isso acontece com você, né? Eu já sei o final. Mas minha linha acabei. E a pessoa: mas eu já sei. Porque eu também passei por isso, mas não passou. Porque cada pessoa é uma pessoa. Você podia ter passado por algo parecido, mas o que aquela pessoa está passando não está. E ela não quer saber se você passou, ela quer demonstrar que ela está mal e que precisa da tua ajuda, precisa de um ouvido. Ali você pode estar exercendo o seu dom, você pode estar conectado com a espiritualidade, você pode estar ouvindo, emanando, envolvendo aquela pessoa em muito amor, com muito carinho. Ali a gente sabe que o poder mental, nós envolvendo aquela pessoa e aqueles fluidos que aquela pessoa está em volta vão começar a cair. A pessoa já vai estar se sentindo diferente. Então, será que nós não podemos salvar vidas com esse dom? Claro que podemos. O dom da cura. Aquela pessoa que está, você tem um magnetismo bom que pode ajudar aquela pessoa que está muito doente. Então não pode? Claro que pode. Mas para isso nós temos que nos disponibilizar. Nós temos que aprender a doar. E a mediunidade é isso. Chico dizia, e Kardec dizíamos, que nós temos que nos evangelizar. Porque a mediunidade, ela está por todo lado. Sempre esteve. Tem um monte de outras seitas e religiões praticando a mediunidade sem estudo. Mas Kardec nos diz que nós precisamos estudar a mediunidade. E precisamos nos estudar. Porque é eu me estudar, eu me conhecendo, eu sei quando vem o espírito, de repente quer me influenciar para uma coisa que eu não quero fazer. Mas se eu não me conheço, eu não sei se é o espírito
que o vai ajudar lá na frente. Porque ser médium em si, não tem aí. O que é que você está fazendo com o teu dom? O que é que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade? Porque se ela nos foi dada, ela foi nos dada por um motivo. E o motivo é sempre para nos ajudar. Porque às vezes os médios pensam, como eu já falei há pouquinho, que ser feio é bonito. É muito bonito ser médio. Mas a Emmanuel nos diz que os médios normalmente são os seres mais endividados. Tem pessoas que não gostam de aprender isso. Mas eu digo porque é verdade. Porque só nos foi dada a mediunidade para que a gente possa usá-la, para que a gente possa aprender. Quando nós lidamos com a mediunidade e lidamos com os espíritos sofredores, eles vêm nos dar uma grande lição. Porque eles vêm nos dizer aquilo que nós não devemos fazer. E isso você encontra em livro, mas assim está ali sendo testemunha ocular. Está sendo testemunha, você está ouvindo o que o Espírito diz. Olha, eu fiz aquilo, eu levei a minha vida dessa maneira. Não faça isso. Ali, semanalmente, você ouvindo um alerta. E você continua vestindo a sua roupinha, a sua camiseta de espírita, vem no domingo, na quinta-feira no centro espírita, e acha que está balando, é isso que você tem que fazer. Mas o dom de mediunidade é coisa para todo dia, 24 horas. Lamento vos informar, mas é verdade. Porque nós somos antenas parabólicas, nós estamos sintonizando sempre. Temos o dom. Então, nós precisamos, primeiro, aprender a pensar. Porque a mediunidade é sintonia. O pensamento é que nos diz. Os espíritos, eles não usam uma linguagem verbal. Nós, encarnados, é que temos que revestir a linguagem com o verbo. Né? Porque agora eu estou aqui a pensar. Não gostei dessa camisa da Sérgio. Mas ela não vai saber se eu gostei ou não. Porque ela não está ainda, aquela parte não está tão envolvida eu para entender os meus pensamentos. Né? Então ela olha para a minha cara e fala, o que será que ela está achando? Né? Mas se é um espírito, vai saber. Porque ele se comunica através do pensamento. Agora, eu, para que Sérgio entenda que eu não gostei da blusa dela, que inclusive gostei, eu tenho que pôr o meu pensamento, eu tenho que o revestir da palavra. Então, essa é a diferença. Mas quando nós estamos pensando por aí, e a gente acha que ninguém está vendo, o apóstolo já nos diz, há uma nuvem de testemunhas. Né? E depois diz, os espíritos, os espíritos nos influenciam, muitas vezes são eles que vos dirigem, nos dizem os espíritos. Então, nós precisamos cuidar desse dom. Né? Como é que fala Emmanuel? Me diz com quem pensas, me diz o que pensas, que eu te diria com quem andas. Né? E às vezes a gente fala assim, ai, mas eu queria me livrar daquele meu obsessor. O que será que eu estou pensando? Kardec é categórico. Para nós afastarmos os maus espíritos, temos que atrair os bons para junto de nós. E como é que nós vamos fazer isso? Com o bom pensamento, mas não só com o bom pensamento, com o bom sentimento. Nós temos que aprender a amar. Temos que aprender a ser delicados com as pessoas, amorosos. E a mediunidade vem nos mostrar isso, porque os espíritos superiores, eles são amorosos. Eles nos perdoam, eles nos entendem. E nós não estamos sempre julgando o outro. Ah, o outro devia ter feito o programa. Tá? Então, nós temos esse dom. Uns mais fortes do que outros. Vamos usá-lo bem. Não só para os outros, mas para o nosso próprio governo. Que a gente possa chegar do outro lado e não vá lá para o hospital do Berçanufo. Né? Que tem o hospital lá preparado para os espíritas. Né? Os espíritas são tão equilibrados que já chegam no mundo espiritual já precisando de ajuda. Tem até hospital. E você sabe por que entra? Porque faz tanta caridade que entra. Então, a gente que chega lá já não é condição de doente, mas já é condição de ajudar. Que a gente possa reconhecer esse dom em nós, honrá-lo e fazer dele uma muleta para o nosso avanço em direção a Deus. Muita paz a todos.